Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora para o nosso resumo semanal da novela Manhã para Sempre, de 17 a 21 de janeiro de 2022. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para estar nos ajudando. Um super beijo e agora sim fica com o resumo completo. Segunda-feira, 17 de janeiro. Adriano revela a Vladimir que Priscila não irá se divorciar de Aníbal porque está grávida. Ciro já está desfalecido na cama. Liliana entra no quarto e se deita ao lado dele. O padre consola Fernanda, já que Eduardo não está mais vivo, pois eles pensam que ele está morto. E diz que ela é uma mulher casada e que ela precisa amar seu marido e respeitá-lo por toda a vida. Oregon chega até o quarto que está Liliana e Ciro, e constata que Ciro já está morto. Fernanda, muito abalada em seu carro, pensa na infância com Eduardo. O padre, em conversa com Soledade, a diz que agora o espírito dela está em paz, pois Eduardo pode continuar com seu plano e pede misericórdia ao Senhor. Ciro é levado pelos enfermeiros. Obregon diz a Agripina que a causa da morte de Ciro foi causada por infarto. Aurora chega à casa de Dominga e diz a ela que precisa saber o nome de sua mãe. Dominga diz que nunca ela irá saber. Fernanda chega ao lugar onde ela e Eduardo se encontravam quando criança e sofre ao se lembrar dele e após ver o coração com as iniciais dela e Eduardo. Priscila conta à sua família que está grávida de Aníbal. Enquanto isso, longe dali, em seu quarto, Vladimir fica intrigado com tudo que Adriano lhe contou sobre Priscila estar esperando um filho de Aníbal. Fernanda chega em casa e diz a seus familiares que não conseguiu falar com Eduardo, pois ele está morto. Eduardo, longe dali, queima todas as suas fotos e cartas que lhe traziam lembranças. A enfermeira consola Liliana e diz que Ciro agora está descansando em paz. Fernanda diz que Eduardo morreu odiando a família Elizalde. E diante dos comentários sarcásticos de Aníbal e Camilo, Fernanda defende Eduardo, dizendo que ele foi acusado injustamente de violentá-la, quando na verdade o que houve entre eles dois foi um beijo inocente entre duas crianças. Fernanda encara Rebeca e exige que pela primeira vez em sua vida admita que se enganou. Ela se defende e diz que só quis protegê-la. Artêmio ordena a Bárbara que investigue para ter certeza que não estão sendo enganados em relação à suposta morte de Eduardo. Santiago se preocupa com a demora de Aurora. Aurora está preocupada porque Dominga a mantém trancada e Santiago está esperando por ela. Eduardo tem um forte pesadelo com Fernanda. Terça-feira, 18 de janeiro. Fernanda e seu irmão conversam por telefone sobre a morte de Eduardo. Santiago diz que sente muito pela perda dela e queria estar ao seu lado. Fernanda agradece e diz a ele que ele deve seguir com seus planos e logo ela irá ficar bem. Lúcio comenta com Bárbara que se preocupa que Eduardo volte e queira tomar de volta a casa de sua mãe. Bárbara responde que Eduardo está morto. Eduardo pensa e diz que deseja ver Fernanda. Na fábrica, eles têm problemas e acaba perdendo todo o leite. Um funcionário comunica a Aníbal sobre uma falha no equipamento, que ocasionou a perda total do produto. Ao ver que a Aurora não chega para o encontro, Santiago vai até a casa de Dominga. Bárbara tenta descobrir como foi a morte de Eduardo, com o Padre Bosco. Aníbal insiste que Fernanda vá ao encontro com Franco Santoro e diz que nesse momento depende de Franco, para eles não irem à falência. Padre Bosco diz a Bárbara que a única coisa que sabe é que Eduardo diz que a hiena fez muito mal a ele e a sua mãe. Eduardo visita Liliana na clínica e fica preocupado quando ela diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para que ela possa recuperar sua liberdade. Eduardo põe Oregon contra a parede e questiona sobre a morte de Ciro. Santiago se apresenta para Dominga como namorado de Aurora e pede seu consentimento para se casar com ela. Dominga se surpreende ao saber que Santiago é uma Elizalde. No grupo Lactos, Gonçalo fica sabendo que irão ficar uma semana sem produzir o leite. O senhor que fica à frente da máquina questiona que poderia ter sido alguém que sabotou a máquina.
Fernanda fica surpresa ao encontrar Gardênia na casa de Franco. Franco Santoro diz a Fernanda que a união das empresas Power Mickey e Grupo Lactus só depende dela. Quarta-feira, 19 de janeiro. Artêmio diz a Bárbara que certamente Eduardo contou aos religiosos seus segredos e o motivo pelo qual se suicidou, e por isso precisa matar o padre. Franco Santoro diz a Fernanda que só pretende investir na empresa de sua família se apresentarem projetos de beneficência. Artêmio pergunta a Bárbara sobre Franco Santoro. Ela responde que sabe muito pouco dele, pois ele acabou de chegar, para propor uma sociedade ao grupo da família Elizalde. Artêmio ordena que investigue tudo sobre ele, pois precisa tirá-lo do caminho para concretizar sua vingança. Vladimir procura Priscila para dizer que já sabe de sua gravidez e reclama da paternidade do filho que espera. Priscila volta a afirmar que o filho é de Aníbal. Irritado, Vladimir responde que isso é impossível, porque o seu marido é estéril. Aníbal diz ao pai que o rombo financeiro na empresa é muito grande e precisa da Power Mickey para não ir à falência. Érica chega na casa de Franco e fica surpresa ao ver Fernanda por lá. Após Fernanda ir embora, Érica pergunta a Franco se ele nunca pensou que a farsa do namoro deles pudesse virar realidade. Ele responde que é o destino quem decide essas coisas. Fernanda conta a Margarida que Eduardo está morto e espera que a tenha perdoado. Eduardo encontra em uma peça de xadrez uma mensagem cifrada e comenta com Jacinto que Liliana aprende a se comunicar em código com Ciro e com isso não consegue entender o que ela quer dizer. Eduardo lê a carta de Ciro que Liliana lhe entregou e, preocupado, comenta com Jacinto que não entende o sentido da carta. Margarida fica surpresa ao saber da morte de Eduardo e Fernanda diz que, em homenagem a ele e Soledade, vai construir um centro comunitário. Ao descobrir que o grupo empresarial dos Elizaldes está à beira da ruína, Bárbara se alegra e pensa que finalmente vai se livrar de Artêmio. A empregada da casa dos Elizaldes conta a Fernanda que o amigo de Liliana, Ciro, morreu e Liliana está muito triste e aconselha Fernanda a ir até lá. Fernanda adia a viagem de lua de mel com Adriano, seu marido. Santiago e Aurora vão até a igreja do povoado em busca de algo que possa levá-lo até sua mãe. Aníbal, muito nervoso, telefona para Fernanda para saber como foi a conversa com Franco e pede para ela ir imediatamente até a empresa. Quinta-feira, 20 de janeiro. Liliana vai se despedir do seu amigo Ciro. Fernanda chega à empresa, o Grupo Lactus, e diz à família Elizalde como foi a negociação com Franco. Liliana, extremamente abalada, acompanha o cortejo do seu amigo. Após conversarem sobre como foi a negociação com Franco, Fernanda diz que vai até sua irmã, Liliana. Fernanda chega acompanhada de Adriano na clínica, onde acontecerá o cortejo de Ciro. Oregon se esconde atrás de Agripina e sai correndo, após ver Fernanda lá na cerimônia. O padre não encontra o documento de batismo de Aurora. Fernanda vai até o quarto onde está Liliana. Eduardo pede Marina que cuide muito bem de Liliana, já que, embora lhe pareça absurdo, a clínica é o lugar mais seguro para ela. Adriano diz a Bárbara que vai embora da fazenda, já que a viagem de lua de mel foi novamente cancelada. Bárbara se surpreende quando Adriano diz que deixará a fazenda por não a suportar, tanto quanto não suporta Fernanda. Eduardo diz a Oregon que não quer que Marina se afaste de Liliana, nem por um instante, e que por motivo algum quer que Liliana deixe a clínica, sem sua autorização. Eduardo ameaça mandá-lo para a cadeia, caso não cumpra suas ordens. Fernanda se surpreende quando Liliana conta que foi Eduardo quem encontrou e levou de volta para a clínica, e que lhe prometeu voltar para buscá-la. Adriano se prepara para ir embora da fazenda dos Elizaldes. Liliana pede Fernanda que a leve para sua casa, já que está com muita saudade do seu pai. Fernanda pede permissão a Gonçalo para levar Liliana de volta para casa. Gonçalo aceita receber sua filha. Oregon fala para Fernanda que não acha uma boa ideia a saída de Liliana da clínica. Oregon informa de imediato Bárbara que Liliana vai para casa e ele não poderá impedir, já que foi ordem de Gonçalo. A enfermeira diz a Liliana que irá acompanhá-la até a fazenda, mas antes avisará Franco.
Aurora vai com Santiago até o convento, onde ela estudou na tentativa de descobrir o paradeiro de sua mãe. Mas a madre explica que quando Dominga a levou, só informou o nome e a data de nascimento. Artêmio contrata um homem chamado René para que investigue tudo sobre Franco Santoro. Margarida e Jacinto reclamam com Eduardo por ter espalhado o boato que estava morto e questiona como pôde fazer isso. Liliana chega em casa muito emocionada. Liliana e seu pai se abraçam. Bárbara se surpreende ao ver Liliana. Bárbara tenta se aproximar dela, mas ela se afasta de imediato, assustada. Bárbara se surpreende quando Liliana a chama de hiena na frente de todos. Eduardo explica para Jacinto e Margarida o motivo pelo qual fingiu sua morte. Por telefone, Eduardo ordena a Oregon que se encarregue de saber como Liliana está e depois volte a mantê-lo informado. Oregon telefona para Bárbara, dizendo que foi obrigado a liberar a saída de Liliana da clínica e pede que conversem pessoalmente. Enquanto isso, Liliana se diverte maquiando sua irmã. Bárbara, em conversa com Gonçalo, diz que Oregon a pediu que a leve Liliana de imediato para a clínica, pois ela pode acabar sofrendo uma crise. Sexta-feira, 21 de janeiro. Aurora, com a ajuda de Santiago, procura nos livros de registro civil sua certidão de nascimento e se emociona quando encontra um documento onde diz que sua mãe se chamava Rebeca Sanches Fruto. Adriano tenta manter relações com Fernanda, mas eles são interrompidos pelo passado da mesma. Eduardo vai até a clínica e exige que Oregon traga Liliana de volta o mais rápido possível. Nesse momento, Eduardo acaba vendo Bárbara na clínica. Bárbara se surpreende quando Oregon diz que está sendo pressionado por Eduardo. Enquanto isso, Eduardo ouve tudo atrás da porta. Santiago pergunta a Dominga onde estão os pais de Aurora. Oregon é surpreendido ao ouvir de Bárbara que Eduardo está morto. Bárbara conta que viu o caixão e diz que ele suicidou. Enquanto isso, atrás da porta, Eduardo sorri. Fernanda e Adriano novamente estão num clima romântico, quando são interrompidos por Liliana, que chega no quarto de Fernanda à procura por Bárbara. Dominga, desconfiada, pergunta o que ganharia pela informação, e ele responde que lhe daria o quanto precisar. Eduardo fica chocado após ouvir Bárbara dizer que Liliana precisa morrer. Camilo procura Jacinto para saber sobre Franco e fica irritado quando ouve que nada foi investigado. Camilo diz que ele mesmo vai descobrir quem é Franco Santoro. Bárbara dá um pequeno prazo para que Oregon traga Liliana de volta para a clínica. Liliana vê o álbum de fotos de sua família e acaba vendo Eduardo entre as fotos e pergunta quem é ele. Fernanda conta que é Franco Santoro, amigo de Gonçalo, mas Liliana fica intrigada com aquilo. Eduardo pressiona Oregon e diz que se não trouxer Liliana de volta imediatamente, contará aos Elizaldes os maus tratos que Liliana sofre na clínica, e para a viúva de Ciro, dirá que ele morreu por sua culpa. Completamente bêbado, Vladimir telefona para Adriano e conta que ele é o pai do filho que Priscila está esperando, e pede sua ajuda para ficar com ela. Adriano se recusa a interferir em assuntos do casal, e Vladimir conta que Aníbal é estéril. Enquanto isso, Gonçalo recebe uma correspondência do Dr. Oregon, onde deixa claro que estão correndo sério risco com Liliana em casa, e pede que retorne com Liliana de volta à clínica o mais rápido possível. Sozinha com sua enteada, Bárbara ameaça Liliana de todas as formas e diz para nunca mais voltar à fazenda. Caso contrário, seu pai morrerá. Liliana chora desesperada. Eduardo visita Silvestre e, ao chegar lá, encontra ferido e caído. René, o empregado contratado por Artêmio, chega ao povoado perguntando por Franco Santoro. Olá pessoal, se vocês chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para estar nos ajudando. Um super beijo e até o próximo, se Deus quiser.